Boletim Boletim da Química. Saiba de tudo o que acontece no curso de Química da UFVJM e fique por dentro das curiosidades e atualidades na área da Química. Eu sou o Hélio Miragaia e esse é mais um episódio do Boletim da Química. Olá e bem-vindo ao programa Para Além das Fronteiras da UFVJM, do Boletim da Química, onde falaremos sobre o enfrentamento da Covid-19 no Brasil para aqueles que buscam entender melhor como está sendo feito esse combate. E esse episódio é para você que está interessado em saber mais sobre o combate ao coronavírus no Brasil. Bem, hoje vamos falar com Vitor Amorim de Andrade Câmara, médico formado pelo UFVJM, que atualmente é plantonista do pronto atendimento do Hospital Filadélfia. Então vamos começar com a primeira pergunta. Vitor, como linha de frente, como você acha que está sendo o apoio federal e estadual no combate ao Covid-19? Bom, pelo menos na realidade onde eu estou inserido, onde eu estou trabalhando, me parece que está sendo bem feito esse suporte. Os recursos chegaram, os equipamentos chegaram, então, pelo menos nesse ponto, as coisas estão sendo bem feitas. Numa visão mais macro, tem coisas que poderiam ser melhor ajustadas, em questões de gestão, questões de organização para enfrentamento da pandemia como um todo, sistema de saúde e sociedade. Mas, a nível micro, na realidade onde eu estou inserido, recursos vieram, equipamentos vieram. Então, essa é a minha análise no geral. Com certeza ajudaria, né? E como você imagina o Brasil pós-pandemia? Pós-pandemia, imediato, eu imagino que máscaras vão ser coisas mais comuns de se ver na rua e grandes eventos com muitas pessoas aglomeradas vão ser coisa mais rara de se ver. Mas que no longo prazo, no médio para longo prazo, talvez em 1 ano, 2 anos, a partir de hoje, as coisas vão voltar ao que eram. E o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, vai ser mais um dos vírus respiratórios que a gente tem circulando na população e que de vez em quando dão um surto, que aumentam os casos na época do frio, e vai ser mais um dos vírus que a gente tem que pensar quando a gente pega um paciente com sintomas respiratórios graves, assim como antes da pandemia a gente pensava em H1N1, em influenza, né? Agora a gente vai ter que pensar também em Covid-19. Mas as coisas em algum momento voltam à normalidade. Entendi. E na sua opinião, a testagem em massa ajudaria de alguma forma o combate ao Covid-19 no Brasil? Sim, eu acredito que a testagem em massa ajudaria no combate à Covid-19 da seguinte maneira. Primeiro de tudo, a gente teria um painel mais realista de como que está a pandemia no país. A gente tem hoje por volta de 2.500.000 casos confirmados e 90 mil mortes, dá uma mortalidade de pouco menos de 4%. Se a gente estivesse testando em massa, provavelmente a gente teria um número muito maior de casos confirmados. A gente tem testado no Brasil quem interna grave, profissionais de saúde, segurança pública, e dependendo do protocolo de cada cidade, testado população geral, mas isso varia de cidade para cidade. Então, tem uma grande massa de pessoas possivelmente infectadas que basicamente fica em casa tomando sintomáticos e não tem o diagnóstico fechado, que é o protocolo realmente. Mas que se fosse testada, teríamos números muito maiores de contaminados, né? Veríamos um percentual de mortalidade muito menor. Hoje a gente tem um percentual de mortalidade por volta de pouco menos de 4%. Se a gente testasse em massa, provavelmente esse percentual cairia. E a gente veria que, na verdade, a Covid-19 não é uma doença que mata tanto, não tem uma mortalidade tão grande. A questão é que, como ela pega numa quantidade gigantesca de população, uma porcentagem pequena dessa população já é, em números absolutos, muita gente, né? 90 mil pessoas mortas no Brasil. E além disso, identificando casos que são leves, que são pré-sintomáticos, a gente consegue colocar essas pessoas a par da sua condição de infectadas para que elas façam o isolamento e evitem transmitir aquela doença.
diminuindo assim o contágio de pessoas em contato com essas pessoas, né? Que talvez não saberiam que estavam contaminadas. Entendi. Então, primeiramente, Vitor, queria agradecer você, em nome do Grupo PET, pela colaboração com o Boletim da Química. Essa primeira edição pra gente está sendo bem legal de trabalhar. E minha última pergunta é sobre um teminha mais polêmico, né? Muitos estudiosos debatem sobre a questão da imunidade de rebanho, por ser uma alternativa, né, para colocar um fim à pandemia, para colocar um fim ao isolamento social e tudo. E então, minha última pergunta para você é, como médico, qual a sua opinião a respeito dessa imunidade de rebanho? Olha, quanto à imunidade de rebanho, nem cabe uma opinião minha, porque a imunidade de rebanho é um fato científico, né? Então não cabe eu dar minha opinião se acontece ou não, se é importante ou não. Acontece e é importante, e provavelmente vai ser o que em algum momento no futuro próximo, não sei daqui a quanto tempo vai ser isso, vai nos trazer de volta para aquela vida que a gente tinha antes da pandemia, né? Imunidade de rebanho basicamente é a situação onde você tem uma grande parte, se não a maioria da população já imune a uma determinada doença, já tendo tido contato com essa doença, e uma determinada parcela da população não imune, que não teve contato com essa doença, mas que não pega a doença porque todos os indivíduos à sua volta estão imunes, então ela não tem contato com pessoas que estejam susceptíveis e que possivelmente estariam contaminadas, né? É o que acontece, por exemplo, com as vacinas. Por que você não vê uma pessoa que talvez não se vacine para sarampo, digamos? Por que você não vê essa pessoa pegando sarampo tão frequentemente, apesar de que hoje tem acontecido, né? Porque todo mundo à volta dela está vacinado para sarampo. Quando você começa a ter pessoas que escolhem não vacinar os filhos para sarampo, aí você vê o sarampo ressurgir, igual está acontecendo no Brasil hoje, né? E aí talvez pessoas que não foram vacinadas porque não podem ser vacinadas, e existem situações assim, mas que iriam estar protegidas pela imunidade de rebanho, passam a estar em perigo porque algumas pessoas escolheram quebrar o pacto coletivo, que é a vacinação universal. Mas enfim, o que eu entendo quanto à imunidade de manada é que em algum momento ela vai nos ajudar a voltar para a normalidade. Essa é uma produção do Grupo PET Química em colaboração com o Departamento de Química da UFJM. Obrigado por assistirem mais um programa Para Além das Fronteiras da UFJM. As informações completas podem ser acessadas no Boletim da Química em nossa página do Instagram. Não percam o próximo episódio de Para Além das Fronteiras da UFJM, sobre temas importantes relacionados à extensão da universidade. Compartilhe e se inscreva em nosso canal. Boletim da Química, UFJM, uma fonte segura de informação e pesquisa na área da química.